VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleison Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa aula de como remover repetidos, remoção de dados duplicados. Para a continuidade deste canal, acesse Apoia-se Programador Excel VBA e apoie este canal. Você pode estar apoiando o canal com os valores em tela, certo? E correspondente aos valores que você apoiar, você receberá os bônus, certo? Então os valores estão em telas e pause o vídeo, que aí você faz a leitura do que vai estar bem explicado, certo? Mas de antemão eu passei o e-mail explicando. E reforçando que de segunda a sexta os vídeos saem aqui às 19 horas. Aos sábados e domingos os vídeos saem às 13 horas. Hoje, por acaso, não ocorreu de poder sair às 13 horas. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Só reforçando o que, pessoal? Hoje disparei um e-mail aí para N pessoas, certo? Um e-mail com o link do Apoia-se, aonde eu estipulei uma meta, certo? Para que você que entende que este canal é relevante para os seus conhecimentos, este canal tem ajudado você se profissionalizar melhor, que tem aberto a sua mente para o VBA, se você entende que esse canal tem sido útil a você, o apoie, certo? Pois senão, infelizmente, não ficaremos por muito tempo aqui na plataforma, certo? Então, beleza, bora lá pro vídeo. Na aula passada, vamos ver de onde paramos, certo? Primeiramente, vou apagar aqui esses dados. E o que a gente viu na aula passada? A gente viu que eu tenho uma base de dados aqui com N valores, certo? Valores são nomes de setor. E aqui eu tenho uma tabela auxiliar apenas para representar quantas vezes esses nomes se repetem, certo? Nessa base. Observe que a administração se repete 16 vezes. Almoxarifado 16 e assim por diante, ó. Aí a gente criou uma macro, certo? Aqui na nossa Plan 2, aonde ao clicar aqui em extrair profissões, observe o que acontece, ó. E eu coloquei um MSG Box no finalzinho do código, certo? Mas aqui não tem segredo, certo? Após o final do código, eu botei um MSG Box, o texto e o título. E aqui ele trouxe basicamente todos os registros que está lá, ó. Se a gente reparar, eu tenho 202 registros nessa base, certo? Se eu vim aqui, ó, der o Ctrl seta para baixo, observe que eu tenho 203 registros. Vamos só ver o seguinte, aqui eu tenho 203 também, certo? Apenas a função de soldador, eu acabei não incluindo nessa tabelinha aqui, certo? Pois a gente incluiu no final da aula, só para ver se realmente estava funcionando, quando eu acrescentava um valor a mais ou a menos, certo? Então, eu tenho 203 registros nessa base, e por acaso, ó, se eu for lá, ó, e botar, por exemplo, padeiro novamente, ó. Agora tenho 204, certo? Se eu for aqui na minha Plan 2 e clicar em extrair profissões, dados extraídos com sucesso, se eu selecionar aqui, Ctrl seta para baixo, observe que eu tenho 204, ou seja, ela é dinâmica, certo? Independente da quantidade de registros que você fique movimentando, ela sempre vai se tornar dinâmica. Porém, tem uma falha, certo? Eu tenho N dados repetidos. No caso, eu queria só que ele me deixasse aqui nessa base só os dados que não se repetissem. Ou os que se repetissem, ele removesse os duplicados, certo? Então, como é que eu faço isso? Basicamente, a gente já tem uma função no Excel, certo? Que a gente pode, que já é permitido. A gente vai aqui em dados, clico em remover duplicadas. Observe que ele me pergunta, ele me marca aqui dizendo que qual é a coluna que eu quero verificar, que é a minha coluna aqui setor, no caso. Ele verifica que eu tenho cabeçalhos, ok. E o único trabalho que eu tenho é clicar em ok, ó. Observe que ele removeu 177 valores duplicados, encontrados e removidos, 27 valores exclusivos restantes, certo? Ou seja, ele removeu todos os valores repetidos. Porém, se eu quisesse fazer isso com uma macro, certo? Ao invés de eu vir aqui na guia dados e fizer isso, ou seja, a partir do momento que eu extrair, já remover os duplicados, como é que eu faria? Muito simples, certo? Vamos gravar uma macro. Vou clicar em desenvolvedor, clicar em gravar macro. Primeiramente, vamos primeiro extrair os dados, certo?
Observe que eu só tenho agora 27 dados. Vou clicar em extrair profissões. Novamente ele extraiu todas as profissões que tem lá, certo? Inclusive as repetidas. E agora sim eu vou criar minha macro. Vou clicar aqui em gravar macro. Observe que ele me deu o nome macro 1. Vou dar um OK. E a partir do momento que eu fizer agora, o Excel vai estar gravando, certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou na guia dados. Vou clicar em remover duplicados. E vou dar o OK, certo? Observe que ele me deu a mensagem aqui, removeu e vou dar OK novamente. Vou novamente na guia desenvolvedor. Vou parar a gravação, ó. E vou inserir um botãozinho aqui, ó. Certo? Isso é apenas para ilustrar, certo? Clico no botão. E quando eu adiciono esse botão, ele já me sugere o extrair nome, que é a macro que está por trás deste botãozinho azul. E a macro 1, que é a que eu gravei agora, certo? Vou clicar em OK. Vou novamente agora trazer os dados para cá, ó, para a nossa base, e vamos testar, ó. Extrair profissões, OK. Ou seja, tem 204 registros. Se eu clicar em botão 5, observe que ele removeu todos, certo? Então aí, você pode estar se perguntando. Bom, então basta eu pegar a rotina que está dentro dessa macro e repassar para o meu botão. Basicamente será isso, certo? Só que tem uma falha, vamos dizer assim. Se eu fizer o seguinte, vou aumentar aqui a base de dados, certo? Vou botar aqui, por exemplo, padeiro, padeiro mais uma vez e outra vez padeiro, certo? E por último atendente. Observe que minha base agora tem 208 registros, certo? Se eu for aqui na minha plano 2 e extrair os dados, vamos ver quantos registros ele extraiu. 208, certo? Observe que o valor abaixo. Se eu clicar aqui no meu botãozinho que remove, vamos ver o que acontece. Ele removeu o padeiro e deixou apenas o padeiro, é isso? Vamos ver aqui. 27 registros. Bom, funcionou exatamente, certo? Vamos ver a rotina que está por trás dessa macro. Como é que eu acesso a rotina que está por trás desse botão? Clico no botão direito sobre ele e posso vir aqui, ó, exibir código. E observe qual é a macro que está por trás dele, ó. Só que tem o seguinte, ó. Observe que ele tem um intervalo nomeado, certo? Perdão, ele tem um intervalo definido, ó, de A1 a A205 da ActiveSwitch.range, certo? E o que isso quer dizer? A guia ativa, no intervalo de A1 a A205, ele faz a remoção dos duplicados, ó. De A1 a A205, certo? Ou seja, eu tenho um intervalo fixo aqui. Vamos ver realmente se está funcionando essa macro, certo? Que a gente gravou. Observe que vou novamente aqui na plan 1. Vou pressionar Ctrl, Shift, seta para baixo. E observe que eu tenho 208 registros, certo? Eu paro aqui em atendente. Se eu for para a minha plan 2, vou clicar aqui em extrair profissões. Vou dar OK e vamos selecionar aqui, certo? Ctrl, Shift, seta para baixo. E observe que eu tenho 208 registros. Eu tenho uma função de atendente e padeiro repetida aqui mais 4 vezes após soldador, certo? Então preste atenção, ó. Se eu for aqui agora executar minha macro que eu gravei, observe que basicamente ele removeu, certo? Observe que eu tenho 27 registros exclusivos, porém será que ele, após esse intervalo aqui, ó, após A205, ele removeu também? É isso que a gente vai ver agora, ó. Se eu der Ctrl seta para baixo, eu vou parar no último valor preenchido, certo? E observe, ó, que padeiro, padeiro, padeiro e atendente ficaram, certo? Então, observe que até 205 foi removido, porém até aqui não foi, certo? Então, como é que eu faria de uma forma dinâmica, certo? Para essa remoção de dados? Muito simples. Vamos aqui novamente na nossa macro. Essa macro foi a que foi criada, certo? Então, aqui, ó, dentro desse intervalo, eu posso criar um intervalo nomeado lá na minha base, certo? Claro que eu poderia vir aqui e botar A1 até o último valor preenchido. Mas não é isso que eu quero, certo? Vamos fazer o seguinte.
posso vir aqui, certo? Ó, na minha coluna A, e eu vou dar um valor nomeado para ela. Vou chamar ela de intervalo. E dou um Enter. Observe que, se eu vier aqui em intervalo, ele seleciona a minha coluna A inteira, certo? Se eu vier aqui novamente não vou pelo Visual Basic, vou clicar com o botão direito nesse objeto e vou clicar em exibir código, ó. Só para vocês verem que eu estou dentro do código do objeto que a gente gravou a macro. E aqui, ó, vou apagar esse nome e vou colocar o nosso intervalo nomeado que a gente criou lá, ó. Vocês acham que vai funcionar? Vamos lá. Vou clicar em extrair profissões. Observe que ele extraiu todas as profissões. E vou clicar aqui, ó, no nosso botãozinho, certo? Erro de definição de aplicativo ou de definição de objeto. Então, qual foi o erro aqui, certo? Lembre-se que aquele intervalo estava entre aspas duplas, certo? Vou clicar aqui em depurar e observe que ele colocou aqui que o nosso intervalo está vazio, certo? Ou seja, aqui tem que estar entre aspas duplas também, ó. Tanto é que eu vou executar agora, ó. E observe que não ocorreu o erro. Se eu minimizar aqui a janela do VBE, observe que eu tenho registros agora até a 208, ó. Até a 28. Se eu selecionar aqui, ó, eu continuo tendo apenas 27 registros. Pois são os 27 que são únicos, certo? Se eu pressionar aqui Ctrl seta para baixo, observe que eu parei na última célula do Excel. Pois não tenho nenhuma célula preenchida entre a minha última célula preenchida e a última célula do Excel. Tanto é que se eu pressionar agora Ctrl seta para cima, eu parei na célula A28. Por exemplo, se eu tivesse valores preenchidos aqui, ó, na A44, se eu der o Ctrl seta para baixo, obviamente eu vou parar na última célula preenchida. Que é o que não acontece, ó. Se eu pressionar Ctrl seta para baixo, parei na última célula preenchida do Excel, que no caso, perdão, na última célula em branco, que no caso é a última célula do Excel. Se eu pressionar Ctrl seta para cima, vou parar na última célula preenchida, que no caso, entre a minha base, ó, tem algumas linhas vazias. E como o nosso intervalo é dinâmico, então independente de onde tiver os valores, vão ser excluídos, certo? Vão ser removidos. Não vai ter aquela falha dele excluir e ficar algumas informações pela metade, certo? Então, se eu criar aqui, ó, por exemplo, outra profissão aqui, vamos botar um nome qualquer aqui. Relojoeiro, por exemplo. Tem uma profissão a mais, certo? Ou seja, vou ter basicamente 29 profissões. Se eu clicar aqui em extrair profissões, obviamente o relojoeiro vai ter que vir para cá, certo? Vamos ver lá, ó, relojoeiro. Daí o Ctrl seta para cima. Parei no meu último sala preenchida. Se eu clicar no nosso botãozinho, observe que relojoeiro já me aparece. Claro que eu não vou trabalhar com dois botões, certo? Então basta eu clicar nesse rapazinho aqui, exibir código. Eu posso tanto chamar essa macro aqui, certo? Como eu simplesmente posso pegar esse código, ó. Que é o que eu vou fazer. Dou Ctrl G nele. Coloco aqui abaixo, um pouco acima do meu MCGBlock, e colo a macro que o Excel fez pra mim, certo? Então vejo que é muito prático. Quando a gente não sabe criar nossa própria macro, a gente não sabe qual código utilizar, não faz vergonha a ninguém. Vim aqui no gravador, certo? Clicar e fazer o Excel trabalhar para você, certo? Ou seja, ele gravou uma macro para mim e eu descobri qual era o comando que eu precisava para excluir os dados repetidos e removê-los, certo? Agora eu posso apagar, claro, que eu posso apagar esse botão, ó. Se eu clicar em extrair profissões, observe que ele vai extrair e automaticamente já vai remover, ó. Então eu não consegui nem ver os dados removidos, ó. Isso o nosso usuário não sabe, certo? Para ele, basicamente ele só trouxe os dados únicos. Ele não sabe que por trás da nossa macro, ele traz todos e depois faz a remoção antes de emitir a mensagem, ó. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você marque aquele seu homem que quer aprender a programar, deixe o seu like e acesse, certo? Acesse o link que a gente deixou aí. É muito importante que você acesse esse link. Acesse pelo menos por curiosidade, para você ver qual é a intenção aqui do canal, beleza? Ajude-nos aí e até a próxima. Falou!